Fala rapaziada, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scopia Palestra, pós-jogo aí de Palmeiras 2, Portuguesa 0, primeira rodada de Campeonato Paulista, campeonato muito chato de se assistir, estadual no geral para mim é muito chato, né? E hoje não tivemos grandes destaques, mas três coisas bem interessantes para a gente comentar. Primeiro, o Rony não foi relacionado para o jogo, que para mim já foi uma vitória, né? Menos um para atrapalhar, ainda mais no caso dele. Segundo, Rômulo de titular. O Rômulo, ele foi mais uma vez, infelizmente, sabotado, né, pelo Abel Ferreira, porque o Rômulo, ele é um meia central. E ele foi escalado de ponta esquerda, né? O Palmeiras ele entrou ali num 4-3-3 com o Rômulo na ponta esquerda praticamente isolado. Eu achei que o Palmeiras ele iria fazer uma variação tática no decorrer do jogo, que é, você está num 4-3-3 e ofensivamente, enquanto o time está com a bola, o Rômulo ele centraliza para armar o jogo junto com o Maurício e o Estevão centralizaria com o Thales, ou seja, fazendo uma variação tática ali, saindo de um 4-3-3 para um 4-4-2, né? Porque o Rômulo ele iria centralizar para armar o jogo. Mas a gente não viu isso, né? De fato, o Rômulo ele jogou como um ponta esquerda, mas ainda assim, fora de posição, sendo sabotado, fez uma partida bem interessante, um jogo muito combativo, inclusive, dando bons passes em profundidade, errando alguns passes, mas ainda assim, ele é um cara que não sumiu do jogo de maneira alguma, ele sempre se mostrou estar à disposição da equipe. E inclusive teve um lance bem interessante dele, que ele deixou o Thales na cara do gol, se eu não me engano foi o Thales, na cara do gol no primeiro tempo, onde ele dá um corte seco no zagueiro, rola para trás e o Thales desperdiça. Mas uma partida bem interessante do Rômulo. Jogador bom é isso, né? Até quando é sabotado pelo treinador, ele consegue dar um jeito, porque o Rômulo é muito bom jogador. E eu espero que o Rômulo ele ganhe continuidade, porque é bom jogador, e eu gosto muito dele, mas eu espero que ele entre de meia central, que é a posição dele, tá? Infelizmente, não ocorreu essa variação tática para a gente ver de fato o potencial do Rômulo. E o outro destaque que eu queria falar é do Kaique Naves, né, zagueiro titular, hoje de titular. E o Naves é um cara que eu sempre defendi a titularidade dele, na época com o Vitor Reis, hoje com o Gustavo Gomes, né? Para mim a dupla de zaga hoje titular é Naves e Gustavo Gomes, tem que ser o Naves. O Naves ele fez um jogo defensivamente muito seguro e ofensivamente ele proporcionou para o Palmeiras uma qualidade na saída de bola muito grande, como em alguns jogos atrás ele já havia demonstrado, né? E uma coisa que eu achei bem interessante é que mesmo jogando ao lado do Rocha, né? Porque o Marcos Rocha, não que ele tenha jogado mal, mas ele comprometeu algumas vezes, né? Então o Naves, quando o Rocha comprometia, conseguiu cobrir o Rocha muito bem, né? Fez uma partida bem interessante, jogou muito bem o Kaique Naves também. Mas de maneira geral foi um jogo bem combativo das duas equipes, nós não tivemos grandes lances, grandes momentos, grandes destaques de fato para a gente elogiar, né? Mas merece, né, o destaque do Rômulo e do Naves. Também tem que deixar aí o destaque para o Maurício, que fez uma partida bem boa também, fazendo 2 gols. E um segundo gol bem interessante, né, de uma jogada ensaiada, onde numa cobrança de escanteio, o Marcos Rocha, ele devolve para o Maurício, deixa ele na cara do gol e ele faz o segundo, tá? Espero que tenhamos mais jogadas ensaiadas, né? Mas difícil, né, botar fé num treinador que ele já começa cedo com suas peripécias, né? Então, a gente já teve Rômulo de ponta e, cara, o segundo tempo o cara me coloca Agustin Giai de lateral esquerdo. Parece que é uma dificuldade em colocar cada jogador na sua posição, cara. Eu não sei o que se passa na cabeça do Abel para ele fazer uma coisa dessa. E nós tivemos também ali a entrada de Eduard Atuesta. Cara, não mudou nada, né? O Atuesta, desde 2022 pra cá, não mudou nada. Faz mais uma partida preguiçosa. Parece, inclusive, que ele tá mais pesado, cara. Então, de fato, eu espero que o Palmeiras, ele faça uma contratação boa no mercado, porque, cara, com todo respeito, o Palmeiras, ele
precisa de bons jogadores, ele precisa de uma reformulação. Infelizmente, alguns vão ficar este ano, como por exemplo o Marcos Rocha, mas precisa haver uma reformulação. E uma dica que eu gostaria de dar, espero eu que o Palmeiras ele tem esse senso de ir atrás, já que o Vitor Reis vai sair, ir atrás do Valentim Gomes, né, que é o zagueiro titular do Vélez Sarsfield, zagueiro canhoto que o Abel tanto pede, né, e ele é um zagueiro muito promissor, espero que o Palmeiras ele faça uma proposta para o Vélez, tá? Então é isso, um jogo bem combativo das duas equipes, não tivemos grandes destaques. A Leila deu uma entrevista hoje, né, sobre o caso Andreas Pereira, e cara, me surpreendeu, tá? Eu sempre falei aqui que eu acho que o Andreas Pereira ele não vai vir, eu ainda acho que o Andreas Pereira não vai vir, mas ela deu uma entrevista que deixou uma sensação um pouco otimista em relação ao Andreas, falando que mesmo quando parece que está quase fechado, parece que acontece alguma coisa. E essa coisa, eu acho que são duas coisas, na verdade, né? Que o nosso calendário é bem diferente do calendário europeu. Então, realmente, de fato, é difícil negociar com times europeus em janeiro. Porque em janeiro eles estão no meio da temporada, tá? Eles estão jogando, no caso do Fulham, FA Cup, não sei se Carabao Cup eles estão jogando, mas Premier League também, tá? Então é bem difícil de negociar, então seria mais fácil negociar com eles em junho. Ou eles estão tentando achar uma reposição logo pro Andreas Pereira, que eu não duvido também, tá? Eu achava que realmente o Palmeiras ele tinha que desistir do Andreas Pereira, tá? Eu já tava enchendo o saco, mas essa entrevista da Leila Pereira realmente deixou uma sensação um tanto quanto otimista no torcedor. Dessa vez, eu vou ter que elogiar, né, a Leila Pereira por estar tentando contratar um jogador de alto nível, que é o Andreas Pereira. Então é isso, né? Vamos ver como serão os próximos capítulos, tá? Porque, de fato, essa novela, Andreas Pereira já tá enchendo o saco. Mas uma partida ok, né, do Palmeiras no jogo de hoje contra a Portuguesa. Inclusive um bom público, se eu não me engano, 28 mil pessoas presentes no Allianz Parque para ver um jogo bem chato de se assistir, mas é isso, né? Então vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela chamada Sociedade Esportiva Palmeiras. Se você ficou até aqui, deixa os seus comentários, se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike também, não tem problema, mas se possível compartilha com os amigos, com a família, tá? Se você ficou até aqui, agradeço a sua presença e fui!